Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã, convidados especiais com assuntos importantes e relevantes a toda a nossa população. Hoje nós temos o prazer de receber o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, nosso querido Capitão Neves, com dois grandes amigos. Hoje temos o prazer de receber a Rose Pavani e também o Leandro Pavani para falar um pouquinho sobre um projeto muito importante e que tem feito a diferença em nossa cidade. Se trata do projeto Força do Bem. Você tem ouvido bastante nos últimos meses esse nome, Projeto Força do Bem, porque realmente é uma força muito grande em prol das pessoas que mais precisam em nossa cidade, ainda mais nesse momento de enfrentamento à Covid-19. Então hoje o capitão está aqui falando um pouquinho a história desse projeto, como que surgiu e principalmente as últimas ações que têm sido realizadas nesse enfrentamento ao coronavírus. Capitão, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, recebendo os nossos queridos amigos a Rose e o Leandro Pavani, falando do projeto Força do Bem. Obrigado, amigo Glaucio, a Rose, Leandro, um prazer estar aqui. É muito bom a política estar envolvido com o bem, Força do Bem, então é a política voltada à benfeitoria para a nossa comunidade. Nós temos apoiado, procurado fazer tudo o que é possível para poder auxiliar com que o projeto Força do Bem seja tudo isso que a gente espera. E nós notamos aí na família Pavani, né, não vou falar nem Rose, da família Pavani, a dedicação, o compromisso, né, o interesse, a simplicidade e principalmente é feita uma coisa do fundo do coração, pensando bem na comunidade e nesse momento de pandemia, melhor ainda, eles estarem aqui. Nós estamos aqui hoje para que eles possam dizer e apresentar à comunidade todo o trabalho que é feito, é graças ao apoio da nossa comunidade. Então a gente agradece aí à família Pavani e a todos os voluntários que trabalham no grupo Força do Bem, que fazem um trabalho sensacional na parte de amor ao próximo. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, Capitão Neves, pela saudação. Queria saudar aqui a nossa querida Rose. Rose, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Você esteve aqui já em outras oportunidades, mas hoje é importante a gente falar novamente, até para a população, de repente aquele telespectador que não conseguiu acompanhar os outros programas. Vamos contar um pouquinho, iniciar o programa, contando a história, como que surgiu a ideia de criar esse grupo de amigos, essas pessoas aí que fazem parte desse grupo, a qual você também está encabeçando, né, que é o Projeto Força do Bem, e que tem feito a diferença para muita gente. Mas, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigado, capitão, pelo convite. Obrigado, Glaucio, por estar nos recebendo aqui. O projeto ele iniciou com uma simples pedido de ajuda, quando a gente tinha loja ainda em Tupã, na Avenida Tamoios. Uma família que chegou de fora, estava sentada para o lado de fora da loja, e era horário de almoço, e veio pedir ajuda dentro da loja, de uma forma simples, dizendo que tinha vindo de fora e precisava de um espaço em Tupã para se acomodar, e estava procurando um lugar para ficar. E não tinham trazido nada, eles não tinham nada. Isso fazem 10 anos quase, né? Então na época a gente tinha o saudoso Claudinho ainda, que me ajudava bastante com isso, e a gente acolheu a família ali, na loja mesmo. A gente deixou eles ficarem ali na loja e providenciamos roupa, comida, e conseguimos levar ele na época para como chama aquele da prefeitura lá? Albergue. Albergue. Isso. A gente indicou o albergue, eles foram até o albergue. E depois também passaram, acho que, coisa de semanas e acabaram indo embora também. Mas o projeto começou ali. E dali a gente viu que muitas outras pessoas também precisavam de ajuda. Aí foi onde a gente resolveu, aleatoriamente assim, mandar mensagem para os amigos e começar a montar a cesta básica. E isso deu-se dentro da loja. Foi dentro da loja que a gente começou a fazer as cestas básicas, 1, 2, 3, de repente foi 10 e foi aumentando, que a gente perdeu o controle e o projeto começou dessa forma. Bem simples, de boca em boca, né, pedindo de boca em boca e deu certo. Graças a Deus deu certo, é uma coisa que eu tenho muito prazer de fazer, uma coisa que me mexe muito comigo. Falar do projeto para mim é complicado, ainda bem que a máscara esconde, que a gente chora. Porque eu ainda bem que a máscara vai esconder. Porque eu acho que, Rose... Mas é muito comovente para mim. Claro, eu acredito assim, né, capitão, e também o Leandro. A gente sabe que... acho que a fome, né, quando a pessoa está com fome, quando a pessoa precisa ali, está com frio, graças a Deus a gente só tem a agradecer a Deus
né? Mas a gente sabe que tem muitas famílias que não tiveram a mesma sorte, estão sofrendo, ainda mais nesse momento onde toda a humanidade, não é o Brasil não, a humanidade inteira, esse vírus ele colocou as maiores potências mundiais de joelhos. Né? Então, pegou rico, pegou pobre, mas a gente sabe que as famílias mais carentes, as classes mais que não tiveram tantas oportunidades, estão sofrendo mais, porque o pai perde o emprego, sente dificuldades financeiras, e tem muitas famílias que estão realmente, literalmente, passando fome, sofrendo com tudo isso. Então, eu acho que, em toda essa história do projeto, eu acho que nunca vocês tiveram um comprometimento tão grande igual agora, esse momento, porque agora a gente sabe que realmente pegou todo mundo, praticamente a humanidade inteira. Então, não é uma situação isolada de um país mais pobre, não. É uma coisa que está afetando todos nós. Então, se a gente for falar aqui, ficaríamos aqui 10 horas falando sobre as consequências que o coronavírus trouxe para a humanidade. Mas a questão da fome é uma coisa realmente, a gente não tem como não se comover, como não se doar, porque eu acho que a alegria quando você entrega uma cesta para uma família, a alegria da mãe, a alegria do pai, ter o que comer, dar para o filho, ainda mais a criança, o que a gente ainda aguenta, né? O ser humano ainda, nós os adultos ainda aguentamos um certo momento, mas a criança não, a criança não tem jeito, é uma coisa complicada. É o que mexe mais com a gente. Quando a gente fala em fazer a doação e levar a doação, o que a gente pensa? Nas crianças também. Né? Porque assim, a gente adulto ainda aguenta. Né? Você consegue ficar sem apertar a sua fome, mas e a criança? Muitas famílias que a gente visita, quando a gente vai fazer as entregas, que a gente tem a oportunidade de estar junto nas entregas, às vezes você chega na casa para doar uma caixa de leite e a criança corre e grita. Fala, mãe, é leite. Tem uma última que a gente foi, que a gente entregou bolacha e leite. Eu tenho muita dó da situação. Mas assim, a gente entregou leite e a menininha contou. Para saber para quantos dias ia dar. É complicado, né? Ela contou. Então ela contou, mãe, vai dar para 1, 2, 3, vai dar para 12 dias. Então isso mexe muito com a gente. Claro. Sabe? Eu falo que acho que não tem coisa melhor do que você poder ajudar. Levar para essas pessoas um pouco do que a gente tem. Na nossa mesa às vezes sobra, mas se você pensar que para eles faltam. Sim. Então, esse tipo de situação é terrível. E não só sobra, né, Rose? Infelizmente tem casos até de desperdício, né? Então, para essas pessoas, o pouco é muito, né? O pouco com Deus é muito, né? Diz a Bíblia. Deixa a Rose se recompor, porque ela está emocionada. Não. Vou saudar aqui o nosso amigo Leandro. Leandro, a gente vê que a Rose, enfim, toda a sua família, realmente é emoção, porque a gente sabe que é de coração, né? A gente não está fazendo aqui nada que não seja pura e simplesmente ajudar as pessoas. Então, eu acredito que a família nesse momento é muito importante, né? A família está junto, a família está colaborando, dando força, porque tem que ter estrutura, tem que ter um preparo, tem que ter vocês também têm os compromissos de vocês, enfim, os negócios de vocês. Então, acho que todo mundo ali da família contribuindo, ajudando, dá força, né? Mas, primeiramente, seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Obrigado, Glaucio. Obrigado, capitão. Eu acho assim, na nossa família ali, toda família que a gente ajuda ali, a gente às vezes acaba deixando um compromisso nosso para poder abrir mão do projeto. Então, assim, minha mãe, ela tem a função dela lá de montar as cestas. Eu tenho a função de arrecadar. Meu pai de arrecadar e minha irmã também de montar a cesta. Então, cada um tem sua função ali. Quanto mais gente para ajudar, melhor ali. Porque essa última live que teve, a arrecadação foi de, acho que de 4 toneladas, não foi? Um total de quase 4 então, assim, toneladas. Pauleira, vamos falar assim, né? Todo dia montando cesta, todo dia ajudando e estamos aí. Capitão, a gente percebe a emoção da Rose e eu acho que a população de Tupã, eu sempre digo que a população de Tupã é bem generosa, né? Quando a gente vê aí as entidades da cidade, graças a Deus, Tupã, ela tem entidades muito sérias, né? Tem gente muito séria envolvida nas entidades de Tupã, né? Graças a Deus, a gente não tem caso aí de entidades que roubam, desviam dinheiro, não. Graças a Deus, eu acho que na sua totalidade, as entidades de Tupã são muito sérias. E não só as entidades que realizam esse trabalho. Está aqui um exemplo de um grupo, uma família, né, que há alguns anos atrás tocou no coração de ajudar, né, uma família que foi buscar ajuda quando eles tinham uma loja ali na Tamoios, e dali foi o pontapé inicial. E a coisa foi tomando uma proporção tão grande, né, capitão, que
já dizia o ditado, uma andorinha só não faz verão. Tanto é que hoje tem mais pessoas que ajudam, o grupo cresceu, né, o senhor tem apoiado bastante, né, o senhor, enfim, a classe política também tem que se atentar a isso, ajudar as pessoas que precisam, mas principalmente, eu acho que os atores principais são os tupanenses. A população tem colaborado, tem ajudado, olha que maravilha, 4 toneladas nesse trabalho que a gente vai falar um pouquinho mais, de forma mais detalhada, como que foi arrecadado toda essa quantidade, mas a população de Tupã realmente acaba se comovendo com a situação, entendendo a importância dessas campanhas e colaborando acima de tudo, né, capitão? A gente, como diz a Rose, né, num simples gesto de uma doação há 10 anos atrás, começou o projeto Força do Bem e agora, nesse momento de pandemia, ele mostrou mais o seu valor por ter atendido mais pessoas, ter sido mais procurado. É claro que também, tanto eles quanto os voluntários lá, devem receber muitas críticas, né? Porque as pessoas, às vezes, de vez de ajudar, preferem falar. E o projeto Força do Bem não é para falar, é para fazer o trabalho em prol da comunidade. Por isso que nós temos um vídeo, que depois você vai passar isso, quase 4 toneladas. Por quê? Porque não tem tempo de ficar reclamando do fulano, ciclano e beltrano. Tem tempo de ver a necessidade do cidadão e colaborar. Esse que é o problema que a gente tem que ressaltar aqui do projeto. Quando a gente fala do projeto, fala de todos. Não é só da família Pavano, é de todos que trabalham, que dão a sua contribuição. Como o Leandro falou, né? Eu vejo sempre final de semana, eu vejo aí mais a Rose e o Alessio, né? Final de semana, sábado, domingo, percorrendo todos os lugares. Apenas eles tiram foto para registrar, porque as pessoas podem falar isso e aquilo, então pelo menos eles têm como provar. E eles ainda fazem um trabalho sensacional, porque quando eles vão doar, eles vão lá na Secretaria da Assistência Social, fazem um controle para poder distribuir as cestas básicas nesse momento tão difícil, realmente, para aqueles que precisam, que estão no momento certo. Quer dizer, isso aí tudo é feito voluntariamente. E às vezes é mal compreendido, é mal interpretado, e a única coisa que eu vejo que o grupo Força do Bem quer é fazer o bem para a comunidade. Então o que nós podemos fazer? Parabéns, e estamos juntos aí para poder ajudar naquilo que é possível. E como diz no Exército, não é impossível, a gente trabalha um pouquinho, claro, mas faz depois porque tem Deus que vai nos abençoar. Claro. Antes de encerrar o primeiro bloco, Rose, eu queria que você falasse um pouquinho, esse ano em especial, né, assim que o Brasil se deu conta que o vírus estava aqui no país, enfim, e aí a coisa foi desencadeando, o epicentro foi em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, agora é todo o país. Mas assim, vocês em que momento já perceberam uma mudança, uma necessidade maior, né, de arrecadação? Porque assim, vocês tinham uma média aí, acredito, em algumas campanhas que vocês faziam, tinha mais ou menos uma estimativa, mas acredito, como eu disse, que a partir dessa pandemia, muitas famílias que de repente até então não necessitavam, começaram a precisar dessa ajuda. Então acredito que teve um boom aí, uma elevação muito grande, né? Fala um pouquinho sobre essa mudança aí, essa avaliação que vocês tiveram a partir do momento que começou os casos de coronavírus aqui na nossa cidade. Realmente, Glaucio, depois do Covid-19, para a gente mudou bastante, porque a gente tinha o compromisso de atender, em média, 50, 60 famílias por mês. Essa era a média, 50, era a nossa 60. média, sempre. Perfeito. Todo final de semana, 15, 20. Então, assim, de 60 a 80 é sagrado. Certo. Era o nosso compromisso, sempre. E agora, com esse problema do Covid, a gente, as famílias que vêm pedindo para a gente, triplicou. A gente conseguiu atender, estamos conseguindo, graças a Deus, graças às doações que o pessoal de Tupã tem feito com as lives em relação às doações que a gente tem recebido, a gente tem conseguido atender mais de 200 famílias. Mais de 200 famílias, com certeza. Para quem trabalhava com uma média de 50 a 60, 3 vezes mais. Exatamente. Mais de 3 vezes. Exatamente. A nossa média eu considero uma média razoável, né? Sim. 60. Às vezes, quando a gente conseguia mais doações, a gente conseguia atender 80 famílias. Agora, a gente está em torno de 200 famílias para mais por mês. E graças a Deus não está faltando ainda, sabe? Não está faltando ainda, graças a Deus. A gente tem recebido muita doação e assim, o pessoal que já conhece o grupo, eles mandam na minha casa, mandam onde eu estou trabalhando. Então, assim, graças a Deus, só tenho a agradecer o pessoal de Tupã, a população tupanense, pelas doações, que está fazendo muita diferença nessa hora para a gente.
está ajudando muito e a gente está podendo ajudar mais famílias que realmente estão precisando. Como você disse, não é só as famílias carentes que a gente já atendia. Pessoas que trabalham informal hoje também precisam de ajuda. Sim. Quem trabalha informal hoje não está trabalhando, não está podendo trabalhar como trabalhava. Exato. Então, quer dizer, está faltando coisas, está faltando dentro da casa deles alimentos. Você acaba tendo que ajudar também. Então, as pessoas às vezes têm vergonha de procurar o projeto e falar assim, eu estou precisando. Mas a gente entende que por conta do coronavírus, por conta desse vírus que está aqui com a gente hoje, a gente está tendo que se policiar muito com isso, as pessoas não estão trabalhando. E isso dificultou muito para quem tem filhos. Sim. Né? Quem tem família, quem tem criança dentro de casa, dificultou muito. Como é que você vai manter se você não tem? Acabou alterando o hábito de todo mundo, né? Alterou tudo. A rotina. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista, hoje recebendo aqui a nossa querida Rose Pavani e o Leandro Pavani, falando do projeto Força do Bem, além do vereador Capitão Neves, que volta no segundo bloco. Vamos falar mais especificamente sobre as lives, sobre esse trabalho que vem sendo feito, né, uma nova forma, né, uma nova ideia, né, para poder fazer essas arrecadações. E isso acabou contagiando no Brasil inteiro. Hoje, né, a diversão da população hoje é acompanhar as lives e automaticamente ajudar as pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas lives que foram feitas aqui, né, para colaborar e auxiliar o projeto Força do Bem. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.